Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui a gente discute os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Comigo o nosso co-host, Gê Oliveira. Fala, turma, tô aqui de novo, mais um episódio e pelo bastidor promete, porque a gente conseguiu trazer mais um baita convidado aqui para bater um papo com a gente. Exato, hoje a gente recebe o diretor criativo de inovação e mídia da No Helmet, Erides. Bem-vindo, prazer te receber. Olá, pessoal, prazer. Já vou Super feliz. Não, deixa eu fazer, né? Claro, deixa eu me apresentar, né, gente? Então, assim, olha... Vamos começar com o pé direito, né? Primeiro eu acho que não só agradecer o convite, mas enaltecer o caminho que vocês colocaram, sabe? Eu acho que mais do que nunca a gente tem que trazer as informações do mercado, contribuir para que as pessoas, o mercado como um todo possa evoluir. Então, queria parabenizar vocês aí. Boa. E agradecer novamente o convite. Obrigada. É muito bacana ver que o nosso propósito chega nas pessoas dessa forma, de forma muito positiva. Vocês se definem como uma agência de propósito. Já vou emendar na minha pergunta, então. Queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como que isso influencia na escolha de clientes, no cotidiano de vocês lá na agência. Tá, então, em relação... Muito se fala de propósito, até às vezes de uma maneira exacerbada. Eu acho que o que a gente tem que entender... Né, eu divido em dois grandes pilares, né, a comunicação. Né? Eu que sou da era analógica, e a gente entrou numa era digital e depois uma era global, né? Então você tem que entender a verdade das marcas. Esse é o ponto fundamental. Né? A gente veio de um modelo de publicidade quase... digamos que duvidoso, vamos colocar esse termo. A gente está no limiar do correto e do não correto. E isso chega um ponto no momento na sua vida que você começa a se questionar. Né? E então, dentro da concepção, muito antes de falar em ESG, em falar em compliance, eu tinha muito esse objetivo comigo. Né? Então, assim, já vendi quase todos os produtos nocivos e não nocivos, né? Então, eu acho que a gente está chegando... A sociedade exigia que o mercado mudasse, né? De fato. Então, no momento que você sai do conceito propaganda e traz a comunicação, imediatamente você tem que trazer o consumidor e a marca aos olhos, né? Então, você traz a mesma altura. Então, antes do propósito, a gente fala em humanização. Por que marcas dão certo e por que marcas não dão certo? Tendo o mesmo produto, né? Você pega... Por exemplo, o Simon Sinek depois veio falar e falou muito bem sobre esse assunto, né? Exatamente isso, né? Qual é o propósito da marca? Né? É o porquê e não o quê. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer uma análise. Então hoje, você vai assim, o que é a No Helmet? Primeiro pelo nome, né? Então você pega os pilares da comunicação, você jamais poderia começar com uma negativa. Né? Isso é um conceito do século XX e a gente foi pelo caminho contrário. A gente entende que a No Helmet é quase se fosse um manifesto. Né? Então, o que é No Helmet? No Helmet é um conceito. O não capacete é a capacidade que a gente tem, a vontade que a gente tem, a coragem que a gente tem de falar em primeira pessoa. E que as marcas deveriam, sim, trabalhar o conceito de primeira pessoa. Né? Entenda, vamos voltar uma década, gente. Ter uma personalidade, né? Se posicionar... Exatamente, vamos voltar numa década, né? Então esse discurso, há 10 anos atrás, né, os pilares da No Helmet quais são? Verdade, transparência e respeito. Só com esses 3 pontos, a possibilidade de eu perder 80% do mercado já era muito grande. Então a gente estava fadado ao fracasso, do ponto de vista do mercado que a gente convivia. Sim. Certo? Mas, de novo, todo mundo quer ser o segundo inovador. Ser o primeiro inovador, ser o realmente inovador, é correr risco. Né? Diga. Não, e é custoso, né? Assim, tem uma curva de aprendizado e desenvolvimento de mercado que exige tempo, assim, energia custo, energia para conseguir depois lá na frente colher os frutos disso, né? E o que eu acho que é a importância também do background, né? Você está falando de um profissional que está há 36 anos no mercado, que dentro desse período trabalhou em termos de verba, com quase 2 bilhões de reais. Caraca. Outro dia eu vi o Jordan falando, né, que administrou 500 milhões e eu concordo muito com ele. A responsabilidade que você tem com o cliente, com o time, é muito grande. Sim. Né? Então você tem que entender, né, que quer queira ou não, você tem uma responsabilidade muito grande com os clientes. Sim. Né? E eu acho que o nosso papel é entender e mapear o que está acontecendo com a sociedade de uma maneira muito mais clara e verdadeira para que a gente possa trazer comunicação. Então, o primeiro ponto
né, do nosso método, né? Todo mundo escreve um livro e depois cria um método. Não, a gente criou um método antes de escrever o livro. Que é o Brain Insights. O que é? Empresas do século XX, pessoas do século XXI. Como as empresas têm que acompanhar o modo mental dessa nova sociedade que está se construindo, né? Por isso que se cria o ESG. Porque hoje, quando você consome um produto, você vai além do produto. Você vai no porquê do produto. Tá, mas ele faz bem para a sociedade, faz mal para a sociedade, né? Então, nessa era da humanização, você quer conversar com o presidente da empresa. O que as empresas faziam, né? Por que novela nos Estados Unidos é soap opera? Porque eu trabalhei com Lever e com Procter. O que eles faziam? Eles terceirizavam o contato do produto com o cliente. Então, pegavam uma estrela, essa estrela havia tendo intimidade ou proximidade ou não, pouco importava. Sim. Né? É o que a gente vê com os creators, né? Quando eu faço uma campanha e que eu trago alguém para falar da marca, a pessoa tem que ser embaixadora. Ponto. Tem que viver aquilo que a marca representa, né? Tem que ser legítimo. Sim. Não adianta pegar só um rosto bonito, uma cara conhecida, para quebrar a barreira do desinteresse. Porque hoje não é só o desinteresse. E as pessoas também sabem a verdade do outro, né? Os influenciadores são pessoas extremamente públicas, mostram pra gente até mais do que a gente gostaria de ver. Então é muito fácil de você cobrar um comportamento, uma atitude, um posicionamento que há pouco tempo atrás foi expresso por ele mesmo. Exatamente. Então, aí você fala assim, como o mesmo pai pode ser dono da Dove, a beleza real da mulher, entendeu? E ao mesmo tempo ter um produto extremamente masculinizado, entendeu? Que trabalha a ideia de banalizar o relacionamento da mulher, né? Então isso tem que ser muito bem discutido, né? Então quando você analisa uma empresa, você tem que analisar ela como um todo, né? Então dentro desse ecossistema que a gente vive, principalmente em relação às redes sociais, as marcas tiveram que entender isso. Sim, é importante a gente se posicionar, né? E aí a gente está falando de várias frentes, principalmente quando a gente fala em relação a pontos de política e também de inclusão, né? Então não adianta a gerente de marketing do Nubank falar, olha, eu não consigo achar pessoas para fazer. Então assim, e aí coloca a Anitta como um exemplo dentro da empresa para falar, olha, nós somos legais. Não, e assim, sequer parece fácil o discurso, mas eu acho que já é difícil só de entender esse discurso e esse conceito. E na prática é mais difícil ainda, porque uma marca exercer aquilo que ela pensa, ou se posicionar, ou se portar, carrega consigo também a possibilidade de eventualmente um cancelamento ou um confrontamento com algum lado ou com algum tipo de, né, mercado ou indústria, né? Então é um baita desafio assim, ter coragem, audácia e maturidade para conseguir se posicionar e conquistar o espaço que ela entende que é de propósito e alinhado com ela, né? Eu acho que o primeiro passo é o entendimento que a régua é outra, né? Todos os clientes, quando a gente começou esse trabalho, eu falei assim, mas quantos seguidores eu tenho? A régua não é essa. A régua é qual o envolvimento que eu tenho. Qual que é o engajamento que eu tenho. Qual que é o engajamento que eu tenho. Sim. Então hoje, a gente tem a felicidade, né? Dos nossos clientes, a gente atende 360, a gente cuida das redes sociais. Então eu tenho um histórico. Toda vez que acontece alguma coisa que pode balançar a reputação da marca, não preciso fazer nada. Eu já tenho os embaixadores. Tem uma história. Né? Depois eu posso dar alguns exemplos para vocês. Mas então, o primeiro ponto que a gente tem que discutir é um trabalho de médio prazo. Numa sociedade que vive acelerada. Todo mundo quer resultado para ontem. Todo mundo tem uma mágica para entregar algo. E não é assim que funciona. Né? Então a gente tem que entender um cenário macro. A gente tem uma guerra iminente na Rússia. Né? A gente tem uma crise econômica global. E como é que você vai falar para o cliente, vamos crescer? Pura e simplesmente, sem nenhuma estratégia. Né? Então, assim, o conceito da No Helmet primeiro foi esse, né? Quebrar o status quo. De uma maneira cartesiana. Não adianta você sair na loucura. Não é só tirar o capacete. Você tem que explicar o porquê que você está tirando o capacete. Pô, e no começo isso deve ter sido super difícil, né? É isso que eu tava pensando. Por que foi difícil? Porque você tinha que chegar nos clientes certos. Quando a gente chegou nos clientes certos, né, que estavam
relativamente desgastados com esse modelo, né, de compra mídia, faz mídia. Porque o que é uma agência? Uma terceirizadora. E o que os clientes precisavam é de uma central de inteligência. Isso eu acho que por isso que eu falo que nós somos uma fazedoria. É uma consultoria que faz. Boa. Porque não adianta só você chegar com um diagnóstico muito lindo, olha, esse copo aqui tem que mudar. Tá, mas tem que mudar por quê? Sim. Boa. Né? Então, gostei do termo, hein? Né? Porque a gente já conhece o fazejamento, mas o fazedoria eu não conhecia ainda. Então nós somos uma fazedoria. Se você pegar, semana que vem provavelmente eu vou fazer um post muito interessante da volta do fundador da Apple, tô velho, né, gente? Meu Deus. O Steve Jobs. Quando o Steve Jobs volta para a Apple, depois de 7 anos de intervalo, ele destrói o projeto que estava sendo feito. Eu vou até publicar isso. E é muito interessante a forma com a qual ele explica isso para os engenheiros. Ele estava sentado com os engenheiros falaram assim, como assim? Como é que você vai destruir o nosso projeto? E aí vem o conceito do Customer Success. Entendeu? Ele fala, não adianta eu fazer uma tecnologia que eu ache, com perdão a palavra, do caralho. Eu tenho que fazer algo que possa ajudar as pessoas. Então, enquanto eu não olhar pela ótica do usuário, eu jamais vou fazer algo que seja interessante para ele. Muito menos que seja interessante para o mercado global. Então, o nosso papel, como especialistas, é entender pela ótica do consumidor quais as dificuldades que ele tem. Então, ele quebrou o conceito. Você imagina isso daí, tinham, sei lá, 80, 90 engenheiros. Então, o conceito muito claro que o Jobs deixou ali foi o seguinte, olhe pela ótica do cliente. Né? A gente trabalhava num mercado, assim, voltar um pouco mais no tempo, Sim. onde o mundo tinha necessidade de tudo. Tudo que você fabricava era consumido. Ponto. Era top-down. Construi, entrega, Tinha fecha. demanda. Entendeu? Então, não tinha uma concorrência. Não tinha a possibilidade de você comparar. Acabou. Eram 4 canais de TV, 3 fabricantes de geladeira, 3 opções de montadora de automóvel. Uma própria opinião pública que demorava muito tempo para se estabelecer e para mudar também, né? E que você não tinha como debater esse assunto. É verdade. O máximo que um cidadão comum poderia fazer, máximo do máximo, era ligar para uma rádio e fazer uma reclamação. Isso jamais chegaria no CEO da empresa. Era mão única total. Era uma mão única. Né? Aí eu vou citar um exemplo do Brasil que para mim é espetacular, que foi o comandante Amaro Rolim. O Rolim mudou a história da aviação nacional, ouvindo as pessoas. Por que tinha o famoso tapete vermelho? Porque ele começou em Londrina. Londrina tem um barro vermelho que impregna no carpete, um dos carpetes mais caros do mundo, que é o da aviação. Ele criou o tapete vermelho. Onde é que se tem o tapete vermelho? No Oscar. Então ele trouxe um ícone para resolver 2 problemas. O dele, imediato, que era a questão das pessoas não sujarem o avião. E segundo, que as pessoas se sentissem nobres naquele momento de entrar no avião. Numa época que voar de avião não era acessível. E aí Que ninguém ainda pensava na experiência do usuário nem do cliente também, né? Exatamente, né? Então, voar é para os nobres. E ele começou, através de voos regionais, dar um tratamento diferenciado. E tem um episódio dele que foi... Eu atendi a TAM por 3 anos, que para mim é o exemplo do que um presidente tem que fazer. Aeroporto de Curitiba, um voo da Transbrasil, quebrou. O avião quebrou. Simples. Não tinha o que fazer. O comandante Rolim pegou um avião em Congonhas, foi até Curitiba, ficou na porta, muito prazer, sou o comandante Amaro Rolim, estou te atendendo, bem-vindo à TAM. Fidelização, gente. Oportunidade de fidelização. Então, muitos dos conceitos que a gente vê hoje no digital, na verdade, vieram da feira. Quantas vezes você não foi numa feira, né, e você tem 2 bancas, a do Zé e do João. Enquanto o Zé tá de cara feia, custando 5, o João custa 6. Só que você chega lá e te dá um pedaço de goiaba. Ele conversa com você, ele te atende, ele olha nos seus olhos, né? Isto é o conceito da No Helmet, né? É você falar em primeira pessoa, seja lá de que forma for. Boa. Entende? Então é isso. E isso em escala digital, né? Agora vamos falar depois de inteligência artificial, que eu acho que é um assunto em voga. Sim.
Eu fui beta da OE há um ano atrás, né? Como fui do Spotify há muitos anos atrás, né? Eu acho que quem trabalha com inovação tem que estar à frente, até para não ficar, né? Tem um conceito muito claro na minha cabeça, a frase é um pouco forte, tá? Mas é que vocês são mais jovens. Vocês têm que entender o seguinte, eu tenho mais passado do que futuro. Eu tenho 54 anos, eu não tenho mais tempo a perder. Eu tenho que correr mais do que nunca. Entende? Biologicamente eu estou envelhecendo. Então eu tenho que compensar isso de formas muito claras. Então eu procuro ser cada vez mais seletivo com quem eu converso, com quem eu leio. Porque a gente sai de uma era da restrição de informação para uma pulverização muito grande. Né? E eu acho que o ponto fundamental para o profissional e para a sua vida é você conseguir ter o senso crítico. Né? A gente vive uma era de fake news absurda. Um país que foi dividido ao meio, e o que a gente percebe é que o poder da informação e da desinformação, né, o conceito da pós-verdade, né, que se criou e se fomenta muito hoje, eu acho que é o nosso papel tentar entender, porque quem trabalha em comunicação tem que ser especializado em gente. Né? Fala assim, mas o cara do comercial, não, nós temos que ser especializados em gente. E você não conhece gente dentro de uma sala com ar-condicionado o dia inteiro, nem assistindo Netflix. Você tem que conviver com as pessoas. Você tem que ser humilde e entender que essa conexão faz com que você passe a entender as necessidades das pessoas. Aí eu volto no Steve Jobs. Né? E aí o Steve falou uma coisa que hoje em dia é muito distorcida, que é o feito é melhor que... Perfeito. Depende. Tem coisas que tem que ser perfeitas. Né? Então, estou aqui aproveitando que o Carlos está aqui, né? A área de mídia. Nosso negócio movimenta dinheiro. Eu não posso ser imperfeito, porque vou dar um prejuízo. Então você tem que entender que o conceito ele não pode ser escalável dessa forma. Né? É claro que você poder ter a oportunidade de prototipar, de trazer alguma coisa, de você sair. E é isso que o Jobs falou assim, olha, é melhor a gente lançar um produto que... tecnologicamente não seja o primor que vocês esperam, programadores, mas que atenda miseravelmente uma necessidade latente do consumidor, do que levar mais 3 anos para vocês me entregar um projeto incrível que a necessidade do consumidor já passou. Entende? É isso. Então, é esse viés que a gente tem que fazer. Então, o conceito da No Helmet foi exatamente esse. Primeiro, tira o capacete, porque... Sensacional. Entendeu? É muito fácil você falar em terceira pessoa ou falar de uma maneira escondida, anônima, com as marcas e difamar a marca. Agora, se a marca tem uma trajetória, se a marca tem uma história, é o que eu falo, a pegada digital é fundamental. A pegada digital é fundamental. Porque é ali que as pessoas vão entender quem realmente você é. Se você tem mais espaço para ser humano, né? Exatamente. Porque ou você se posiciona ou você é posicionado. Alguém vai colocar você dentro de uma caixinha. Então, antes que alguém faça isso, faça por você. Coloque essa informação. Né? É muito difícil pronunciar no Helmet? Sim. É algo comum? Não. O Kotler vai brigar comigo porque eu falei que não? Vai. Mas, do mesmo jeito, com toda a humildade que o Kotler teve ideias geniais, outras pessoas podem ter. Sim. Né? Uma coisa que eu discuto muito, eu vou completar 20 anos de mercado aqui, eu tenho 20 anos em São Paulo. Né? E um ponto que eu sempre discuti não é o tamanho da verba, é a altura do sarrafo. Eu posso fazer coisas incríveis com R$1.500. Agora, se eu olhar para R$1.500 e falar, não dá, não consigo, faz qualquer coisa, qualquer coisa qualquer um pode fazer. Então, você perde o cerne do seu negócio, da sua profissão, né? Imagina, eu tô há 36 anos fazendo. Se eu fizer a mesma coisa todo dia, meu Deus do céu, né? Você eu não vou ter oportunidade. Desistido, provavelmente. Já teria desistido. Então, assim, então vem no Helmet, os pilares, verdade, transparência e respeito, e o Brain Sizing, que é, primeiro ponto, desapego. Se as pessoas não entenderem que elas têm que aprender, que elas têm que evoluir, que aquilo que deu certo ontem não dá mais certo amanhã, esquece. Esse cliente não é para nós. Você vê que tinha tudo para dar errado. Né? Porque o primeiro ponto que a gente colocava, né, num mercado brasileiro, que é um mercado latino, onde as pessoas vivem muito mais de crença do que de planejamento. Mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz aquilo. Né? Então vamos deixar bem claro, né? Nós somos latinos. Então a gente vai muito pelo impulso, né? Muito pela crença.
Ah, mas sempre deu certo, ainda mais falando com empresas familiares, por exemplo. Sim. Então, o primeiro ponto que eu falo é o seguinte, eu só sei que nada sei. Essa frase é brilhante, né? Então, desse ponto, é o nosso ponto de partida. Então, é o desapego. A partir do desapego, o segundo ponto do brain sizing é a inteligência. Ah, mas eu vendo sapato. Ok, você vende sapato, mas as pessoas não compram o seu sapato. Quais são os benchmarks que eu posso trazer para essa categoria? Né? Então, que é o mercado da escassez. Né? O que a gente tinha antes da cauda longa, que para mim é meu livro de cabeceira. Né? Por quê? A gente vivia a era de escassez. Você chegava numa sapataria e falava assim, eu quero um sapato 38, que você tem uma festa amanhã. Uhum. Não tinha 38 do jeito que você queria. Você tinha duas opções. Ou você ia sem sapato, ou você pegava o sapato que tinha lá. Ponto. That's it. Era assim. Uhum. Isso era a era da escassez. O que a cauda longa proporcionou? Você, de uma pequena cidade do interior, fez um sapato incrível, colocou na internet e que alguém foi lá e comprou. Então você começou a criar um nicho. E aí, o super nicho. Né? Qual a diferença da Netflix para Blockbuster? Ou para a videoteca que tinha lá? Ou você fazia lobby com o dono da videoteca ou você não pegava os grandes filmes. Uhum. Tava sempre locado. Tava sempre locado. Então, aí você pegava o que tinha. Então, a gente veio de uma era da escassez para uma era de abundância. Então, por isso que eu falo que o senso crítico é fundamental. Porque você tem tanta informação, você tem tanta opção, que chega uma hora que você vai no automático. E como foi rápido, né? Às vezes eu acho que a gente não tá nem preparado ainda pra lidar com isso. Você tava falando, eu comecei a pensar. Eu sou relativamente nova, vou fazer 30 anos, ainda falta. E há 10 anos atrás a gente começava a estudar sobre isso. Eu me lembro da minha aula de cybercultura. Raquel Requeiro, um grande cérebro brasileiro, ela dizia: a personalização vai tomar conta de tudo, muito em breve. E aqui estamos nessa era da super personalização e do modelo de cauda longa total, né? Sim, e o que eu gosto muito do Cris, eu tenho, inclusive, autografado, é o fato de você entender que quanto mais a gente tiver informação do consumidor, sem ser invasivo, a gente é extremamente invasivo, né? Meu Google aqui tá no modo avião, porque tá me ouvindo o tempo todo. Ponto. Não dá mais pra você. Você tá com uma escuta eletrônica, né? Você fala pizza, pizza, pizza. Na terceira vez que você for pizza, vai pintar uma pizza aqui pra você. Então, ou você briga contra isso, ou você trabalha a favor disso. Né? Então, assim, eu uso toda a plataforma do Google, eu sou beta, uso ele em várias ferramentas e uso o Google constantemente. Só que eu tenho que entender que tem um benefício e tem um malefício. Legal, você vai usar minhas informações? Tá bom, eu vou usar essa plataforma. Sim. Entendeu? Né? Outra frase muito comum hoje em dia é assim, ó, quando o serviço é de graça, o produto é você. Fato. Né? Nada é de graça. Ninguém tá te oferecendo nada de graça. Então, esse é o ponto que a gente tem que entender. Então, a inteligência, né, quando a gente fala de você trazer outros benchmarks para a categoria, eu não tenho que ser especialista em sapato, eu tenho que ser em comportamento. Porque eu sei que eu não consigo atender na plenitude o cliente. Agora, se você for na minha loja e falar, olha, eu preciso de um sapato hoje, o que eu posso fazer? De repente, eu posso te alugar um sapato. Eu posso pensar em uma outra forma, eu posso ter uma outra loja. É a atitude que você tem ante a necessidade é que vai demonstrar quem você é. É a forma com a qual você lida. Né? Quando a gente fala em sucesso do atendimento, é como você lida com a situação. Uhum. Né? Uma vez foi muito engraçado, estava com uma pessoa de digital, ela entrou desesperada na sala. Desesperada. Eu sorri. Aí ela ficou muito brava comigo. Eu falei, pô, eu tô desesperada, você sorri. Eu falei pra ela, olha, eu sou sua última instância. Se eu chorar, aí você fica desesperado. Boa. Entendeu? O meu papel é acalmar você. O meu papel é tentar achar um caminho, né? A gente vive hoje em dia uma sociedade tão afoita, né? Tão desesperada, por nada. Né? Eu falo isso pra mim mesmo. Não adianta falar só pra você. Eu falo pra mim mesmo, né? A gente passa o dia inteiro correndo atrás do rabo, achando que o mundo vai acabar. Não, não vai acabar. Aí o que acontece? Você termina o dia desgastado, você não conseguiu, você sempre vai sentir aquela síndrome do impostor, né? Sempre achar que você não tá capacitado, não entrega mais. Eu acho que o contraponto disso é aquele cara que tem a soberba dentro do bolso e acha que é o genial, né? Que trabalha. Eu acho que você tem que tentar chegar no meio termo. Né? De novo, eu acho que maturidade é quando você consegue aliar
a sua capacidade com a sua saúde mental. E isso é muito difícil, porque você tem que entender o momento de cada pessoa. O time da No Helmet tem, em média, 27 anos. Ou seja, eles têm a metade do que eu tenho. Qual é o meu papel? É ficar, com perdão a palavra, gente, cagando regra? Ou ouvindo as pessoas, entendendo as pessoas, compreendendo as pessoas? Né? Acho que um dos pontos mais importantes que a gente passou durante essa pandemia, para quem não sabe, nós somos 100% remoto, vou poder falar isso daqui a pouco, é que alguns colaboradores entraram tomando tarja preta e saíram sem. Né? Eu falo que a No Helmet não é uma empresa, é um porto seguro. O que a gente se propõe dentro da empresa é cuidar das pessoas para que as pessoas tenham uma boa passagem. Né? Tudo hoje em dia é relativamente efêmero. Sim. Né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Eu acho que efemeridade para algumas coisas é interessante. Né? Então a No Helmet vai fazer parte de um momento que as pessoas vivem. Só que isso está sendo, de novo, exagerado. Né? Hoje em dia você não pode mais nem viver o seu luto. Né? A pessoa está em luto, às vezes 2, 3 dias, que fala, não, mano, segue adiante. Por quê? Porque ficou criado um modelo de super pessoas. Aquele que acorda às 5 da manhã, come a sua granola, vai fazer, né? É uma fábrica de Rodrigo Hilbert que a gente tem. Então o cara acorda de manhã, corre, malha, faz o próprio pão. Faz o próprio pão, entendeu? Cria seu universo e é perfeito e é lindo. Né? Então, é esse modelo. Então, a família margarina que se falava nos anos 80, anos 90, né? Padrão caucasiano, todos bonitos, hoje é uma fábrica de Rodrigo Hilbert. Né? Então, como é que você consegue criar uma saúde mental nas pessoas se você está disseminando um modelo que é incompatível com a realidade? Né? De novo, país latino, país preto. Sim. E aí? Como é que você trabalha essa questão? Né? Como é que você traz o ponto de vista das pessoas? Né? Pela ótica das pessoas? Sim. Né? Tipo, agora você estava discutindo essa semana o caso de uma trans que foi usar um banheiro. E, gente, e aí? Como é que fica a situação? Ela tem direito. Os trans existem. E cabe a nós entender isso e respeitar. E não tratar isso como uma célula individualizada. Né? Eu acho que a gente está num momento em que as marcas devem sim entender que elas vendem para todas as pessoas. Independente da sua crença, raça, cor. Né? Então, e nós de comunicação, não é o cliente que tem que ver. De novo, o cliente fabrica o produto. Cabe ao marketing, cabe à agência entender em que sociedade, em que ecossistema a marca está incluída e saber para quem que ela deve e para quem ela não deve vender o produto. Né? Então, de novo, volto à questão da ética. Então, a inteligência serve para isso. O brain sizing, né, que é o ponto central daquilo que a gente está falando, ele é exatamente isso. É a expansão cerebral das empresas. Para que as empresas possam entender que elas vivem um outro momento. Né? Então, é a maturidade delas. Os outros passos quais são? Né? A resiliência, que é uma palavra que virou moda. Porque, desculpa, não tem como você inovar se você não fizer teste e você não errar também. Então, você vai ter que aprender a conviver com o erro. Né? É muito difícil as marcas entenderem que a gente tem que prototipar, que tem que colocar. Agora, você pode amenizar essa relação. No momento que você cria uma comunidade, você pode fazer testes A/B com o produto. E não adianta fazer teste cego ou contratar uma empresa para chamar 10 pessoas aleatórias para falar sobre o produto. Fala com o seu consumidor. Né? Vou dar um exemplo bem claro aqui. A Urbana Alimentos que a gente atende, anos, os clientes pedindo o quê? Espaguete. Porque o brasileiro, 70% do consumo do macarrão no Brasil é no formato espaguete. Né? E a Urbana não tinha o formato espaguete. Então o que a gente ouvia todos os dias nas redes sociais? Queremos espaguete. Como é que a gente lançou o espaguete? Colocando todos os posts desse. A gente pediu para ele, das pessoas pedindo. Massa. Entende? Então, tem algo melhor e mais verdadeiro para falar que estou lançando o espaguete? É isso. Boa. Então, é o viés da forma com que você traz. E o último ponto é a humanização. Né? Então, as campanhas que a gente usa, invariavelmente, a gente tenta evitar ao máximo o uso de atores. A gente trabalha com pessoas reais. A gente acabou de sair uma campanha agora da Unimed Grande Florianópolis. Então, o que você tem? Unimed Grande Florianópolis. Qual o posicionamento? UGF. Entende? A trilha foi composta ano passado, o Chico Martins, em dupla. Trabalhei com ele. A gente tem uma música chamada Abraço Seu Verão.
E dentro dessa campanha, quando a gente fala, e nós vamos até você, que é ambientado num restaurante, as 2 pessoas que estão lá são colaboradores reais da Unimed. Então, essa autenticidade faz com que as pessoas percebam o que você está fazendo. Agora, não adianta nada, eu vou querer fazer um comercial para a comunidade da Grande Florianópolis, eu uso atores de outros estados para falar, olha, Unimed é demais. Você não vive aqui. Sim. Entende? Então, são esses pontos que a gente tem que estar o tempo inteiro estudando, trabalhando, para se tornar legítimo. Né? Como é que você pode entender dessa nova sociedade? Djamila Ribeiro é um grande exemplo para mim. Entendeu? Sou fã. Né? Outro exemplo que nós tivemos ontem. Nós tivemos uma grande perda ontem. Para vocês que trabalham com jornalismo. Sim. Entendeu? Quem foi a Glória? A Glória foi um exemplo. Né? Quantas pessoas não viram a Glória na TV e falaram assim, eu também posso ser jornalista? Inúmeras, nossa. Inúmeras. Entende? Quantas pessoas não viram a Glória no Roda Viva e falaram assim, eu pago as minhas contas. Então eu uso uma saia curta se eu quiser. Porque ninguém, no final do dia, vai estar do meu lado para ouvir meus problemas. Não, né? E hoje a gente fala sobre isso e é muito natural, né? Mas há 20, 30 anos atrás era uma coisa que não se falava em televisão. E aí vai muito ao encontro dessa conversa que a gente tá tendo, de como as transformações foram acontecendo e a gente tá sendo levado, espero eu, para um caminho melhor de comunicação, de marketing, de tudo. Exatamente. Então, assim, quando você fala em empoderamento, né? Então é muito legal ver você, sabe, pilotando, trazendo informação. Massa. Isto representativamente falando, você vai ser exemplo a muita gente. Tomara que assim seja. E assim seja. Entende? Então, como falando assim, a propaganda é 1/12 daquilo que a gente fala. A comunicação é algo muito mais extensa. Às vezes você tem que trabalhar em prol da população. E aí, sim, a marca se torna uma marca querida. Então, com muita naturalidade, né? Tu comentava sobre a Unimed e eu comecei a pensar sobre isso. A Unimed é uma marca que tá muito próxima da gente. Você passa na beira-mar, você vê as pessoas se exercitando, tem tudo a ver com essa proximidade, com essa mensagem que vocês querem passar. É um case muito bem sucedido. Assim, até para não ficar no momento jabá, só vou falar um outro ponto importante que eu acho que assim, isso traduz muito aquilo que nós pensamos e graças a Deus a gente tem clientes que nos apoiam. A gente viveu algo que se vive a cada 100 anos, que é uma pandemia. A primeira empresa no Brasil, entenda, não estou falando aqui, estou falando do Brasil. A primeira empresa do Brasil a distribuir máscaras em grande escala, foram mais de 500 mil, foi a Unimed Grande Florianópolis. A gente fez 2 mutirões. A gente recebeu aqui também. É verdade, recebeu. A gente usou. Então, assim, as pessoas nem sabiam que iam ter que usar máscara. A gente antecipou esse ponto. Né? Entenda que a gente tinha uma referência. Né? Nós estávamos vendo o que está acontecendo na China, estava acontecendo principalmente na Itália e foi proposto, né, em conjunto com o cliente, criamos uma máscara, tinha todo um formato, que é publicidade melhor do que ajudar as pessoas, cuidar da saúde das pessoas de forma gratuita, e aí você fala, como é que você pode mostrar que a marca assim, teve comunidade carente, teve os profissionais de saúde, teve os profissionais de segurança, todos recebendo a máscara. E durante 6, 7, 8, 9 meses, o que a gente mais viu era com pessoas usando as máscaras da Unimed. Fala assim, mas será que as pessoas vão ficar 1 hora na fila para pegar 5 máscaras? Não existia máscara, gente. Né? Não existia máscara. E todo mundo ficou lá na boa, educadamente, pegou suas máscaras. Semana eu vi uma frase super interessante de uma amiga minha que ela me mandou. O que marca não é o que você faz. É o sentimento que você transmite. É isso. É aquilo que você faz com que as pessoas sintam ao seu lado. E reputação é o que falam de você depois que você foi embora. Não quando você está na frente. Então eu acho que essa cadeia de passos que a gente tem que ter e que as marcas também têm que trabalhar. Então por isso que a Noel não trabalha com marcas nocivas, não faz nenhum tipo de propaganda que a gente não acredite. Né? A gente traz um diálogo. Então a gente esqueceu a propaganda e trouxe a comunicação verdadeira para as marcas. Ponto. Só que para isso, os meus clientes também têm que ser verdadeiros. Eles têm que ser validados para que isso possa acontecer. E é assim que a gente tem trabalhado. Agora eu fiquei pensando na quantidade de não que vocês devem dizer. Olha, Desculpa te colocar nessa saia justa, mas é que diante disso... assim, ó, eu vou dar um exemplo muito claro, tá? E o que eu acho que é legal... velho tem muita história, né? Não tem como... não tem. A gente vive tanta coisa que... não vou citar um nome, mas uma empresa aqui do interior, uma menina relativamente jovem, que ia lançar uma marca de sapato online e tal. Né? O Brasil sempre viveu de copycat.
Faz nos Estados Unidos, traz pra cá, imita, embala e faz, né? Isso também tá mudando muito. Eu trabalhei muitos anos na moda, então o que você via, né? Tinha o desfile de inverno, aqui era verão, então as pessoas pegavam, coletavam as informações, Ctrl+C, Ctrl+V e lançavam, né? Então hoje já há um desconforto, né? Não dá pura e simplesmente. Então, e essa pessoa estava lançando um produto na internet e tal, e toda a parte de ambiência dela, né? Vamos falar, identidade digital, era totalmente preta, totalmente escura, totalmente night, e não tinha nada a ver com o produto. O produto era um produto de dia, porque a moda tem esse aspecto. Nós, homens, é bem tranquilo, mas a mulher é muito plural. A mesma mulher que está de manhã não é do almoço, não é da tarde, não é da noite. Tem várias mulheres dentro de uma. Então, quando a gente fala em identidade, a gente tem que entender. O homem, ele é mais simplório nesse ponto. Ele acorda, coloca a roupa, vai, toca, vai para tudo quanto é lugar. A mulher não, a mulher você tem que ter esse entendimento. E aí eu fiquei 1 hora contrariando tudo que ela fez. E o marido dela do lado, balançando a cabeça, concordando comigo. Ela ficou descompassada. Aí eu coloquei a mão no ombro dela e falei assim, sei que você tá me odiando, mas alguém tem que te falar a real. O que você tá fazendo tá absolutamente errado. Aí eu saí com o marido, fomos tomar um ar com um climão. Aí falei, cara, parabéns, pô, ninguém fala isso. Por quê? Falar a verdade às vezes incomoda. Mas o conceito é esse, no Helmet, né? Então, como você falou, muitas vezes não é que eu falei muito não. As pessoas chegavam à conclusão que não era lá. Sim. Né? Então, você tem, de forma muito clara, né? Você vê que a postura das pessoas entrega muita coisa, né? Então, uma piada de tiozão, né? Então, você tem 2 comportamentos, Steve Wonder e Ray Charles. Se ele tá fazendo Steve Wonder, é porque ele tá gostando. Agora, se ele começar a balançar a cabeça, cara, modelo Ray Charles, esquece. Pode terminar a reunião e finalizar. E aí, o que aconteceu? Ela foi embora, mal se despediu, passou 20 dias, o layout dela era outro. Tudo bem, não voltou, não pagou o royalties, mas a mensagem foi recebida. Mas a mensagem foi recebida, entendeu? Então, assim, por isso que, de novo, você é o seu comportamento, né? É isso assim, eu não queria que o Pedro tá com 18 anos agora, eu vim pra cá justamente por causa que eu engravidei, entre aspas, eu e minha mulher, e eu queria que o Pedro tivesse orgulho daquilo que eu faço, né? Como é que eu posso continuar vendendo produtos que eu não acredito? Eu não fumo mais, gente, por que eu vou fazer propaganda de cigarro ou bebida alcoólica? Não cabe mais pra eu fazer, entendeu? Porque assim, o modelo é bem esse, tá, gente? A gente trabalha a frustração humana, né? Quantas vezes eu não fiz comercial de um produto infantil? Então a gente fazia, agora graças a Deus tem o Instituto Alana, você não pode fazer mais isso, mas o que eu fazia? Vou lançar a boneca, vamos pôr um nome para não, morango, certo? Aí eu ficava lá durante 15 dias colocando a boneca morango pra menina. A mãe que chegava à noite, cansada, com culpa, né? Porque toda mãe tem culpa, se acha culpada de tudo. Ai, mãe, eu quero a boneca morango. E a mãe chega um momento que ela não tem nem o dinheiro, ela não tem paciência, e ela não sabe o que é. Aí, na novela das 8, no jornal, e olha aqui, mamãe, a boneca morango. A menina pulava no pescoço da mãe e comprava a boneca morango. Então, esse modelo não cabe mais, cara. Não cabe mais. Eu acho que a gente tem que evoluir como sociedade, né? Então, é um absurdo que a gente vê feminicídio no Brasil, as guerras lá fora, né? Querendo que a autorização para colocar o DIU do homem... Gente, é surreal. Alguns pontos que a gente ainda tem que estar discutindo como sociedade. E como é que você vai inserir a marca dentro desse ponto? Será uma marca verdadeira, onde que os colaboradores se sintam bem na empresa, né? Que eles sejam embaixadores. Eu acho que o primeiro público que você tem para uma marca são os colaboradores. Se eles não falam bem de você, se eles não trabalham felizes, né? Quem mais vai ser a referência? Né? É o que eu falo, assim, o palhaço triste não faz ninguém sorrir. Tem que ser verdadeiro, né? Aquilo que você faz. Você tem que gostar daquilo que você faz. Sim. Entendeu? E as marcas têm que transmitir isso. De uma maneira mais simples, com menos maquiagem. Conceito do Be Real. Entendeu? É real. Eu prefiro Aí sim, eu acho que o feito é melhor que o perfeito. Eu prefiro pegar uma foto plasticamente não tão bonita, mas de uma família, seja a origem que for, e colocar na minha rede social porque ela está consumindo meu produto, do que eu pegar uma celebridade que não vai consumir o meu produto para aparecer.
Então, essa estética da beleza começa a perder relevância para a estética da verdade. Isso eu acho que é o grande ponto que a gente está caminhando e caminhando muito bem. Né? Quando eu coloco um colaborador feliz falando do meu produto, vale muito mais do que colocar uma celebridade falando do meu produto. Quando eu coloco um consumidor, então o consumidor está acima do processo. Eu fico pensando enquanto você fala com relação à receptividade do público, assim, porque a gente sabe que o brasileiro adora celebridade, não à toa a gente tem também tantos em campanhas. Como que vocês percebem, assim, essa diferença no resultado, se é que existe, quando você está tratando com pessoas reais e quando não, assim? Consegue perceber, tirar uma temperatura? É assim, ó, eu trabalhei com muita celebridade, né? Então, quando eu trazia uma celebridade para uma campanha, primeiro, eu conversava com a celebridade. Dá um exemplo, não vou falar a marca, mas uma marca aqui de coisa. A gente contratou o Caio Castro. Eu fiquei 3 dias com o Caio conversando. Ele ia para um projeto para a Rússia. Ele foi de trailer de Portugal até a Rússia. E eu tinha, na época, uma marca de roupa e uma marca de alimentação saudável. Mandei os produtos para ele amou os produtos, a gente sentou, conversou. Então, durante 6 meses, ele usou só essa marca de roupa e, em alguns momentos, comia aquele snack do cliente. Então, foi algo legítimo. Sim. Os clientes saíram daqui, foram para toda a Europa, cenários incríveis, com um cara que é fantástico, o Caio é espetacular, ele tem uma fama, eu falo que o Caio, ele carrega uma fama, mas quem conhece ele como pessoa, porque a gente sempre tem essa ilusão, né? Ah, fulano, cicrano, eu posso falar que é uma pessoa boníssima, entendeu? Mas peca porque fala o que pensa. Tanto é que ele teve um problema há muito tempo atrás, foi assim que ele não concordava que tinha que pagar sempre a conta. Pô, a gente tá falando de empoderamento feminino. Virou meme total. Virou meme total, mas peraí, ele tá 100% errado? Não. Você sai com o cara... Não. No momento que eu te dou a opção de você pagar a parte da conta, eu tô mostrando o quanto relevante você é. Entende? Então, é uma conversa que foi tirado do contexto e colocado. Então, assim, o que aconteceu? Essa marca tinha uma celebridade que conviveu com a marca, trabalhou o produto, consumiu o produto. Então, isso se torna legítimo. Então, o que eu tava querendo te colocar é o seguinte... No momento em que você traz essa produção menos rebuscada, é importante a gente entender uma questão de sequência de tempo. Tá? Eu vou voltar de novo, perdoa a audiência, 2 décadas. Em média, tá? Quando a gente fazia a escala de frequência, a gente entendia que uma pessoa tinha que ser atingida 15 vezes ou mais. Tá? Isso, guideline da Lever, da Procter, porque você tinha... De novo, escassez. Eram poucas marcas que falavam muitas vezes com você. Então a gente montava um plano, o mesmo filme veiculava por 3 meses. Hoje, se você vê um filme mais que 3 vezes, você já entra na taxa de rejeição. Né? Todo mundo fala, o que é taxa de rejeição? É exatamente isso. Você quer fugir. As pessoas não querem mais propaganda, mas as pessoas querem bom conteúdo. Então é isso que a marca tem que produzir. Então é fazer mais conteúdo, mais verdadeiro, com menos produção, né? Então assim, vou fazer aquele comercial padrão Super Bowl, ninguém mais tem dinheiro para isso. E esse comercial a pessoa vai ver por mais incrível que seja, de novo, volto para aquela frase, né? O paladar não retrocede. Antes a TV tinha um conteúdo relativamente, visualmente falando, pobre, e o ápice eram os comerciais da Hollywood, eram os comerciais das grandes marcas, a superprodução. Então, o comercial fazia parte do entretenimento. E tinha uma troca. Porque quando você oferecia o oferecimento, tal marca, e você assistia um filme de graça, a marca tá pagando para você assistir. Você não tinha outra opção. Então, era uma troca muito legítima. Então, o intervalo era uma distração e esse sponsor te beneficiava com um programa. Agora, no momento que você paga uma mensalidade, você não tem por que ter comercial. Então assim, mas e se a marca te trouxer algo que seja interessante? É isso? Então aí a gente entra no campo da experiência. Então a marca, ela transcende o que ela faz e te traz sentimentos. Lembra que eu falei lá atrás? Né? O que marca as pessoas é o sentimento. É aquilo que você transmite. Né? Não é por simplesmente comprar um produto. Claro que tem esse lado da psicologia que você é identificado por sinais visuais que você tem, claro. Mas se essa marca
tiver a capacidade de ir além com você, ela faz uma ação social, por exemplo, ela é muito melhor percebida. Mesmo que você não consuma a marca, mas você se torna um defensor da marca. Se amanhã essa marca tiver qualquer problema, seja lá qual for, você fala, não, peraí, essa marca ela tem um histórico que blinda ela. Então é isso, né? Então andar na linha e extrapolar essa linha e ter uma expansão social da marca fortalece essa marca e garante a sua perpetuação. Porque o que as pessoas mais querem no momento que a gente vive é experimentar coisas novas, né? E não tem coisa mais interessante quando uma marca ela consegue se renovar, né? Esse eu acho que é o principal. A Gucci é um grande exemplo disso, né? O público da Gucci estava envelhecido e o que a marca fez? Ela rompeu. Tirou todo o processo, criou um novo estilo, perdeu grande parte dos seus anunciantes e hoje é uma marca hit em termos de moda. Mas ela entendeu isso, que ela é uma marca centenária, mas ela não precisava trazer produtos centenários. Né? Então, é isso. Você não perde a sua alma, mas você pode evoluir. Né? Então, eu acho que essa relação que você tem que existir em preço, custo, benefício, né? Tem um ponto racional? Claro que tem. A gente vive uma sociedade em que a economia está mais fraca, as pessoas têm medo de comprar, né? A gente tem um índice alto de pessoas que não tem nem ou convivem com insegurança alimentar. Como é que você vai pegar e vai ficar o dia inteiro trabalhando numa celebridade que tem uma vida fake, num ambiente fake, numa vida fake? É isso que vai representar a sua marca? Ah, mas ele tem 20 milhões de fãs. Mas cadê o engajamento? Né? Ah, vamos fazer um post. Estava conversando com um prospect semana passada, que basicamente trabalha collabs. Ele aumentou a visualização. Agora, cadê o engajamento? Porque o público não é dele, cara. Sim. O público é da celebridade. Entende? Você não consegue transmitir autoridade. Você tem que ser autoridade. Esse é o ponto. Você não pode trazer alguém que seja tão superior a você que você não seja percebido. Tá? Eu vou contar um caso bem impactante na minha carreira. Nos anos 2000 eu atendi a American Online, que chegou no Brasil. Só para vocês terem uma ideia de dimensão de investimento, o budget só de mídia ano eram 300 milhões. Então, eu podia comprar o que eu quisesse na hora que eu quisesse. Então, eu vou dar um exemplo bom e um exemplo ruim. Um exemplo que eu fui absolutamente contra. Rock in Rio. Rock in Rio tinham duas marcas sponsors principais. Coca-Cola e American Online. American Online, referência nos Estados Unidos. Mas ninguém conhecia. Recall, 99% Coca-Cola. Ninguém lembrava da American Online. Porque não fazia parte do dia a dia das pessoas, né? O brasileiro aprendeu a usar com os As, que depois virou Terra, e o UOL, né? O modelo da American Online era totalmente diferente. Ele não foi tropicalizado. E é isso que a gente tem que entender. Né? Um conceito que eu acho que a gente tem que cada vez mais difundir é o local. Né? Você tem que ter um pensamento global, mas você tem que agir localmente. Você tem que respirar o mesmo ar. Ainda mais num país continental como o Brasil. Sim. Não dá pra você falar, vou fazer uma campanha única. Você não vai falar com todo mundo. Não vai. Ponto. E você corre o risco de não falar com ninguém. Né? Então fica uma coisa até às vezes meio caricata, né? Quantas vezes a gente viu um comercial, o cara imitando o gaúcho, imitando o mineiro. Gente... Soa até ofensivo. O recall vai ser negativo. E aí, no caso da American Online, o que a gente fez? A gente patrocinou... Olha como isso faz tempo, vocês não eram nem nascidos. A gente patrocinou o Titanic. Caraca. Patrocinou o Titanic, passou em dois capítulos na Globo. Deu quase 60 pontos de audiência. E estourou o telefone da American Online. Porque a gente estava dando um produto para ela. Na época vendia aqueles CDs, não era? Exatamente, isso entregava. Era muito comum, assim. Trabalhei muito com o pessoal de call center. E essa história não é... Gente, não é brincadeira. Da senhora ligar, falar assim... Senhora, abre a janela, por favor. Minutinho. Ela ia lá e abria a janela. Da casa dela. Não do computador. Porque ela não sabia. Caraca. Porque não tinha vídeo, gente. Entendeu? Imagina que grande parte da publicidade que a gente viu na era analógica, tudo demorava mais porque você não tinha instantaneidade.
né? Então, vou dar um exemplo. A gente atendia uma imobiliária. Então, passava o briefing. A gente levava para a agência. Um desenhista fazia o projeto. Uma semana para desenhar o projeto. Levava-se esse projeto para o cliente aprovar. Depois veio o fax, graças a Deus, ajudou muito. Então, tudo era muito moroso. Por isso que a gente vivia a era da escassez. Entende? Então, quando chegava algo novo para você, aquilo tinha que durar. Aquela campanha tinha que durar 3 meses. Hoje a gente vive um aspecto da instantaneidade. Então, você tem que ter uma linha de conduta, porque se você também ficar tirando para tu é lado, né? Tem aquelas marcas que são oportunistas. Sai qualquer coisa, ele tá trazendo para a timeline dele. Ele vai ser autoridade em quê? Nada. Ô, Euridice, e o que tu pela tua trajetória e pelas histórias que tu tá compartilhando conosco, tu já viveu muita coisa. O que tipo de aprendizado ou lição que tu teve ao longo dessa trajetória e que continua ainda muito vivo e muito presente no momento de hoje? Olha, se eu pudesse dar um conselho, um único conselho é: estude. Nunca deixe de estudar. Nunca. Né? Então, assim, eu consegui ter uma carreira, ganhar prêmio, dar aula, fui professor na USP, mas eu nunca deixei de estudar. Né? Essa vontade de aprender é que fez com que eu me mantivesse up to date com o mercado. Entende? Quando eu falo, por isso que o ponto zero do Brain Science é o desapego. Porque se eu ficar aqui falando, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tá, mas eu não posso ser um profissional saudosista. Sim. E acontece muito, inclusive, né? É muito fácil se perder. O cara fica, mas eu ganhei, cara. Ganhou lá atrás. O que no bottom line, o que vale é hoje. Né? É a capacidade de sentar aqui com vocês com medo, fala, será que eu vou falar alguma coisa errada? Será, mas você tá aberto. Porque na medida em que há essa troca, por que eu adorei lecionar? Porque você aprende muito. Sim. Né? O aluno traz um ponto de vista que você nunca imaginou e te obriga a estudar ainda mais. Né? Então, eu acho assim, eu vejo o nosso mercado como uma grande oportunidade para que as pessoas possam trazer visões diferentes para o mundo. Né? Então, quando a gente fala num mundo mais amplo, mais democrático, mais inclusivo, é isso. Então, eu acho que o papel do profissional de comunicação é entender de pessoas. Sim. Se essas pessoas estão cada vez mais plurais, a gente tem que ser plural também. Não adianta a gente só ter uma paleta de cor na nossa vida. A gente tem que ter várias paletas. Né? 2 semanas atrás assisti um show maravilhoso da Marisa Monte, que sempre faz a mesma coisa. Lembra da história do Bradesco? Sempre ela faz a mesma coisa, só que ela vai ampliando. E tem uma música dela, que é Portas, que fala exatamente isso. Sabe? Querem te dizer que existe uma porta certa. Mas nesse corredor há várias portas. Então você não deixa de ser quem você é. Mas você sempre tem a oportunidade de abrir uma porta diferente. Ter uma visão diferente. Conhecer pessoas. Esse refresh, essa troca que a gente está tendo aqui, vai ser bom para todo mundo. Né? É um exercício em que eu tenho que, de uma maneira muito rápida, sintetizar os 36 anos, entendeu? E deixar claro que isso não vale nada. Se amanhã eu não for competente, se amanhã eu não for, sabe, se eu não souber o que eu estou fazendo. Né? Então, não vamos romantizar e viver a vida olhando para o retrovisor. Ponto. Vamos entender que a gente tem que crescer. Mas, ao mesmo tempo, essa base que você construiu, com aquilo que você vai aprendendo, vai formando, vai formatando. Porque, de novo, né, você pode seguir a zona mais confortável do mundo, que é o baunilha. Né? O que é o baunilha? Baunilha é aquilo. Ninguém desgosta, ninguém gosta muito. Né? Então, aquele modelo baunilha de ser. Boa. Entendeu? Boa. Ele sempre é o coadjuvante. Ele nunca é o principal. Mas também ele não é aquele odiado. Então, tem pessoas que são confortáveis e vivem muito bem esse modelo baunilha de ser, entendeu? Boa. Só que, cara, pra mim não serve. Né? Assim, imagina, eu me chamo Euridice. Euridice já é uma pessoa que já nasce com 50 anos. Não, já nasceu. já nasce com 50 anos. Tá no teu momento agora, né? O nome equalizou. É tipo Benjamin Button. Agora eu equilibrei o nome com a idade, entendeu? Então, assim, Euridice já é um nome velho. Euridice é grego e ele é unissex. Então, cansei de receber, no Dia da Mulher, Euridice, compre produtos e tal. Boa. Então, você tem que ser muito convicto de quem você é. Entende? Esse é o ponto. Sensacional. Para que você possa
seguir sua carreira, né? Então, assim, sou muito feliz com a minha carreira, já ganhei prêmios. Pô, pega lá, minha bio é maravilhosa. Mas isso é passado, gente. Não adianta nada. E é difícil ter esse entendimento e essa compreensão de que amanhã é um outro jogo. Exatamente. Amanhã é um outro... Falou tudo. Amanhã é um outro jogo, gente. E que legal que a gente tem essa possibilidade, né? Porque, de novo... você tá a vida ia ser chata pra caramba, né? Imagina 36 anos fazendo a mesma coisa. Não ia aguentar. Por isso que eu acho que a inteligência artificial, sendo bem utilizada, ela vai tirar pontos óbvios das pessoas para que as pessoas tenham mais tempo. Bom, a gente vai ter que ver o que vai acontecer, né? Eu acho que, infelizmente, a massa, pelo menos, das pessoas não vão ter esse tempo, né, encarar dessa maneira. A inteligência artificial vai poder fazer coisas burocráticas e operacionais e, portanto, eu vou ter mais tempo para papéis e funções mais criativas. Eu gostaria muito que isso acontecesse, mas será? Essa é uma pergunta que eu tenho. Será que isso vai acontecer? Olha, a gente não pode... como é que eu posso te falar isso sem soar ofensivo? Acho que a gente não pode menosprezar a capacidade da humanidade. Assim, mesmo que a gente tenha muitas provas de que daria. Mesmo que a gente tenha muitas provas que daria. Porque assim, por enquanto, eles não conseguiram sintetizar a emoção. Né? Assim, tenho testado, tenho visto, maravilhoso, usei as ferramentas, mas assim, se tem algo que o ser humano consegue é captar a emoção. Então, agora, em termos de trabalhos banais, eu acho ótimo. Uma operação robotizada, eu acho ótimo. Tem vários pontos que a gente pode evoluir. Claro, mas com certeza. Entendeu? Então, assim, você vai falar, a tecnologia é contra ou é a favor? Depende. Se você olha o celular a cada 5 segundos, se você não tem mais vida, não é a favor. Sim. Agora, se você entender que, por exemplo, eu moro aqui, né? Então, nossa empresa ela é 100% remota. Então, eu tenho um colaborador em Portugal, tenho um colaborador que hoje está em Curitiba, eu tenho um colaborador em São Paulo, eu tenho uma no interior de Minas. É ruim ou é bom? É ótimo. Só que você tem que criar uma cultura. Então, rapidamente falando como a gente trabalha no dia a dia, tá? A gente tem uma reunião todos os dias, às 10 da manhã, onde a gente passa a pauta com o time. Então, tem uma curadoria dos jobs, cada um sabe o que tem que fazer, tá? Nesse bate-papo, a gente fica quem precisa ficar para conversar. Meio-dia, né? Porque tudo é via Hangouts, meio-dia, qualquer um, não é a chefia, não é a coordenação, fala, gente, vamos almoçar. Porque o grande problema do home office é a rotina. Se você não implementar limites, as pessoas não têm. Então, assim, meio-dia, isso é muito legal, porque a gente fala que é uma gestão horizontal, qualquer um fala, gente, vamos almoçar, porque as pessoas se perdem no horário. Aí um coloca, aí outro fala, beleza, todo mundo sai para almoçar. 1 da tarde... Todo mundo sai junto. Todo mundo sai junto. Isso sai todo... Tá. Tipo, a exceção é tem que entregar um job. Sim, claro. Mas a regra é o seguinte, meio-dia, depois eu mostro pra vocês, bem legal. Aí quando dá 1 da tarde, qualquer um fala, gente, vamos lá. Aí a gente faz uma reunião da 1. E ao longo do dia as pessoas vão se conversando, vão tirando de ideia. Então o redator que tá... aqui em Santa Catarina, fala com o diretor de arte que está em São Paulo, a redatora que está em Portugal está falando com a direção de arte de Minas. Isso é incrível. Não, tenho dúvida. Isso é incrível. Sim. E aí o que acontece? Quando dá 5 da tarde, aí a gente fala, gente, como é que estão os jobs? Que é a ideia de que todo mundo se ajude. Então é comum alguém falar, eu tô com 100 jobs, pega aqui. E aí quando dá 10 para 7, encerra o período. Fala, gente... Então, o que você fez? Você conseguiu trabalhar, tirar o melhor de cada um, mas respeitar também o tempo de cada um. Então, 10 para 7 acabou, 7 horas termina. Todo mundo dá boa noite, todo mundo se fala. Então, a distância, ela afasta as pessoas ou é o modelo que afasta as pessoas? Porque também eu já trabalhei com 300 colaboradores. Cara, os caras nem se olhavam, entendeu? O povo se odiava. Então, a gente criou um modelo para que as pessoas pudessem ser generosas uma com as outras, para não ter a competição, né? Eu acho que a competitividade, quando ela é exacerbada, ela é ruim. Quando você fala, fera, vai lá, se você não fizer... não é isso, né? A gestão, ela tem que procurar a parte de harmonização, né? Por que a gente tem tanto caso de burnout hoje em dia? Porque não tá fácil de viver, gente. Foram 2 anos de pandemia, né? Como é que as pessoas não sabem o que vai ser o dia de amanhã?
Então, o nosso papel é ser um porto seguro. É isso que a gente procura fazer. Né? Até porque a gente exige algo que, mentalmente falando, é muito difícil, que é a criação. Né? E aí, por isso que eu brinquei a questão de que palhaço triste não faz ninguém seguir. Você não vai pegar uma pessoa deprimida e ela vai construir algo incrível. Sim. E o que os clientes esperam todos os dias é que a gente seja incrível. Esse é o nosso papel. Então, por isso que o desafio é cada vez maior. Como ser incrível, investindo um pouco e, ao mesmo tempo, trazendo ideias novas de forma recorrente. Boa. Esse é o caminho. Euridice, eu tô aqui e provavelmente esse deve ser o podcast que eu menos falo e pergunto e questiono e provoco, porque de fato tá sendo uma grande lição e um grande aprendizado ouvir a tua perspectiva e a tua experiência. Eu não tenho dúvida alguma que o pessoal que tá acompanhando a gente deve estar com essa mesma sensação agora. E óbvio, né, que a nossa audiência ela é formada por anunciantes e agências, e certamente tem anunciantes e agências concordando e entendendo a tua perspectiva e teu modelo de trabalho. Pro anunciante que está se questionando e que está entendendo que esse é um caminho que ele gostaria de seguir, quais dicas que tu poderia dar para que eles possam percorrer esse caminho e tá mais condizente com o que o mundo pede no mundo de hoje? Eu sugiro que leia Cauda Longa e Golden Circle. Acho que são 2 livros, né? Entender o porquê das marcas, né? Eu acho que esse é o ponto vital. Eu falo que é o seguinte, que toda marca, toda empresa, num país como o nosso, né? Difícil, ela sobrevive, ela tem um porquê. Ela tem uma estrela, né? Por que de cada 10 empreendedores, 7 fracassam? Então, se você já conseguiu quebrar essa barreira, tem algo de valor. Então, o primeiro ponto é esse, é entender o mercado. O segundo é não perder a essência. Conheço um monte de marcas que começaram nichadas, aí os proprietários ou os herdeiros enriqueceram e se afastaram do produto. Porque eles têm vergonha do produto. Fala, não, mas eu uso... não é isso não é para mim. Acabou. Se você se afastar do seu produto, você se afasta do seu consumidor. Ponto. Isso é um erro muito comum. Você pode evoluir socialmente, culturalmente, mas você tem que respeitar a sua origem. Boa. Porque se você se afastar da sua origem, a tendência é que o público perceba, o produto que você vai entregar não está mais compatível, e aí você não vai falar nem com o público AB, nem com o público C, D, E. Você vai ficar num limbo. E isso é muito comum com as marcas. Boa. De fato. Sensacional, que aula. Não sei se o Gia tem mais alguma pergunta. Não, assim, muito aprendizado. Eu acho que esse é um podcast que o pessoal que está nos acompanhando e a gente, inclusive, precisamos ouvir mais de uma vez, porque tem muita lição, tem muito aprendizado de 36 não, 38. 36 anos, não. 36 anos. Espero completar os 40. É que tu falou 20 anos em São Paulo, mais 18 aqui. Eu vou chegar... A minha intenção é chegar nos 20 anos aqui, né? Se os clientes continuarem nos prestigiando, eu quero empatar o jogo, né, gente? Não, que sensacional. Foi uma aula. Muito obrigado pela tua presença, por ter compartilhado um pouquinho com a gente. E assim, vamos organizar para que a gente tenha esse tipo de conteúdo desdobrado também dentro do blog, dentro de outros momentos que o Media Marketing ele acaba proporcionando para o mercado. Porque é muito rico, que eu acho que a gente pode dar continuidade com esse aprendizado e essas discussões. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Fica o convite. Eu gosto do convite assim quando eu no microfone, porque tá gravado. Sim. Então o que você disser agora tá comprometido. Não, gente, eu acho que é importante a gente contribuir para o mercado. Volto a falar, assim, vocês estão de parabéns. Acho que é um conteúdo muito rico que a gente tem. E eu acho que tem que ser isso mesmo, né? Eu vejo que o mercado de comunicação, a exemplo do mercado das startups, é muito diferente. O ecossistema deles é para se ajudar. Sim. O mercado de comunicação é cada um por si e Deus para todos. E isso não fomenta o nosso negócio, não valoriza o nosso negócio. Muito pelo contrário, ele enfraquece. Sim. E eu acho que o que vocês estão fazendo é reconectando. Que bacana. Boa. Parabéns pela iniciativa. Obrigada novamente. Bom, eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios em media.market/podcast. Obrigada, tá aberto o microfone pro Euridice finalizar. Até me enrolei, viu? De tanto falar no seu nome. Gente, muito obrigado, foi um prazer. E contem comigo. Show de abraço. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.